Olá você! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista. Fiz uma música igual a Jacqueline Smith, que vocês não vão lembrar, porque é da época da minha mãe, algumas pessoas talvez lembrem. As Panteras, a original. Ela fazia assim no cartaz, eu achava tão legal. A minha gesticulação tem essas coisas. Mas, gente, o canal não é sobre as Panteras, é sobre autismo. Então, se inscrevam no canal, dando seu like e, por favor, se tocou o coração, se acham que pode ajudar outras pessoas e eu acho que vocês vão achar que sim, compartilhem. Pois bem, quando a Sofia era criança, eu ainda não tinha o diagnóstico dela, eu observava algumas coisas do tipo, nossa, eu tenho que treinar essa menina para atravessar a rua, porque ela não tem tanto cuidado com determinadas coisas. Poxa, será que essa menina não percebeu que tem um obstáculo e, nossa, a É janela. uma coisa que eu fico até com medo dos pais reforçarem tanto, mas tanto cuidado, que vão transformar a vida de todo mundo num desafio ainda maior. Porque assim, chegava um ponto que essa preocupação da minha mãe era tão grande que, quando atravessar a rua com esses pequenos e médios cuidados do dia a dia, que eu ficava tipo, eu sou de vidro, eu sou uma incompetente que não faz nada. Mas não é, gente. A noção de Aqui, perigo, ela é alterada no autismo. E o problema era meu, não era você que julgava, assim, era eu que achava. era essa introdução que eu estava fazendo. Eu estava dando exemplos para depois, quando chegou aos 11 anos, eu perceber que era mais uma característica da Sofia que estava dentro do transtorno do espectro do autismo e que não tinha muitas vezes noção de perigo, Sim. assim como eu até hoje. Aí, olha o que ela falou antes. Aos 11 anos eu descobri que era característica do espectro, mas eu já tinha tentado acompanhá-la de uma maneira prejudicial. Ela perdeu a confiança nela. Ela, poxa, minha mãe olha coisas tão básicas e óbvias que eu devo ser muito incompetente. É. Mas o foco nem é tanto esse, na verdade, mas acho que é um cuidado que a gente tem que tomar. Porque, na verdade, esse tema, noção de perigo, surgiu de uma maneira, digamos, factual. E é claro que alguém tinha que ser a cobaia, não é cobaia, né? Mas como se fosse a experiência acontecer com alguém para vir então o desejo de falar. Quem que foi a sortuda? Alerta de ironia para quem tem dificuldade de entender ironia, que muitos autistas têm. A sortuda, então, que na verdade é azarada, fui eu, Sofia Mendonça, que estava lá andando. Aliás, antes da gravação, a gente estava olhando algumas coisas de casa. Hoje a gente está com a nossa funcionária aqui, que é uma pessoa maravilhosa, a Simone, grande beijo, Simone, grande amiga nossa, grande companheira. E a Radija, nossa diretora, minha avó, Irene, enfim, a casa tá um pouco. Não tá cheia, não, mas pra gente que é Pra autista, gente tudo. parece que tá. Exatamente. Mas. E aí, nesse contexto, eu estava muito empolgada porque Sofia, sendo Sofia, inventou um projeto novo. Eu já estava pensando até a data de quando ia publicar. Sofia não vai dar spoiler. Não estou falando em terceira pessoa. Eu não ia dar spoiler, enfim. Mas. Não vou dar spoiler, mas o ponto é que eu estava lá andando na rua, de boa, fui comprar um suco de lixia, porque eu quero ser saudável. E aí, quando eu voltei com minha sacolinha de suco de lixia, Guaraná Jesus, porque eu adoro esses alimentos, é um parênteses curioso. Mas enfim, aí tava pensando no projeto, também não, e eu também não tava tão arrumada, eu tava com uma roupa tipo de antes da gravação, então não tava usando a minha melhor roupa, o meu melhor calçado. Então eu resolvi colocar um chinelo que também não era dos melhores, porque eu também moro em Pelotas, não tô com tudo aqui, enfim, tô justificando O chinelo que tudo mamãe isso. deu pra ela. Que é até bonito, mas não é tão prático, eu fui descobrir. Então tô um pouco traumatizada dele, não é culpa sua, É tá, uma meu amor? rasteirinha, né? Que na verdade tem Aham, uma aham. faixa assim e não enfia os dedinhos e não fica muito seguro Mas acho que a no culpa pé. nem é do chinelo tanto, Ajuda, porque ajuda, eu sei que ou ajuda. atrapalha. Mas assim, Ajuda a atrapalhar. exatamente. Mas aí, aí já basta a Sofia estar distraída, já basta o chinelo atrapalhar, a rua também não tá ajudando, assim, tá meio. Como é que fala? Não é esburacada, mas sabe que ela não tá. Irregular. Isso, irregular.
Aí, de repente, eu tô lá andando de boa, né, assim, pensando, nossa, eu vou lançar em 6 de fevereiro, que é o dia do meu aniversário. Tá. E aí o que que aconteceu? Isso que eu estava pensando. De repente, eu não vi o que aconteceu, porque eu não vi, eu não tenho noção de perigo, nós estamos gravando esse vídeo por isso, né, gente? De repente, quando eu vi, eu tava voando, literalmente, eu tava no passeio, quando eu vi, eu tava no meio da rua, um carro lá parou, as coisas caíram tudo no chão, eu caí, enfim, de uma coisa muito tragicômica, né? Mas podem rir, porque eu sei que é normal rir das coisas. E aí, quando eu vi, chegou um homem lá, um moço, um rapaz, né? Até muito bonito, Bonito. muito assim. Você não viu, Ah, eu mas eu contei. ouvi tanto que eu já sei. Mas É eu muito vi, era assim. bonito. Óbvio. Ah, a Julia viu, ela tava chegando um pouco depois, então ela viu realmente. Aí eu, né, eu pensei, eu devo até passar, será que eu devo ser aquelas pessoas que despista? Não despista, você fala assim, nossa, eu tô perto, eu tô caindo, mesmo só pra ele me dar mais atenção ainda, mas não foi porque eu também sou muito autista e nesses momentos muito, claro que autistas podem mascarar e atuar, mas nesse momento do susto não, né, gente? Aí é mais difícil pra qualquer pessoa, na verdade. E aí eu falei assim, desculpa, desculpa. Gente, olha aqui que a cabeça de uma autista que aprendeu a se justificar. Eu tava pedindo desculpas porque eu caí no chão e não. Me machucou. Eu era vítima, né? Não tinha nenhuma pessoa específica errada por isso. Mas eu tava pedindo desculpa pra todo mundo, pro carro lá e pro bonitão lá. E aí, o cara me ajudou, muito simpático, pegou as coisas, me deu e tal. E aí eu fui, e aí a dia chegou e eu fiquei muito assustada. Inclusive, eu estou tampando, não precisa mostrar isso, não, essa morte mas eu estou tampando um pedaço da minha perna dessa gravação porque tá muito feio, gente. Não machucou, assim, seriamente. Porque eu ia Ah, dizer esfolou, também, né? Tá todo mas tá esfolado. horroroso, né? Assim, tá uma coisa de filme de terror pra mim, que eu sou muito sensível a essas coisas. Posso te falar por que que eu ri? Que engraçado. Não. Eu imaginei igualzinho, porque isso já aconteceu comigo, de estar andando de repente, cadê o chão? Eu tinha caído no bueiro. E é engraçado que Percebe 5 segundos depois, né? porque, Mas sabe o que eu pensei? é porque eu percebi exatamente o que passou na cabeça da Sofia. Como assim? Ela estava lá com o projeto dela, vai lançar tal dia, vai fazer isso. Aí de repente ela fala assim: por que que eu tô voando? Por que que eu tô no chão? Por que que esse carro parou? Antes do Porquê que ela parou, e nossa, que cara lindo, que foram os próximos pensamentos nessa sequência, teve também o pensamento. Eu fiz uma cirurgia íntima recente, né? Que você sabe até do processo. E aí eu pensei assim, acabou minha cirurgia, deu algum problema grave. Isso nada possível de acontecer. Mas foi a primeira coisa que me veio na mente. Pensamentos Assim, exatamente, um catastróficos. susto. Isso é comum também de a gente ter. O susto, a gente não reage de uma maneira que é comum. Então, assim, tem a falta de noção de perigo mesmo, de poder se perceber que uma situação é ameaçadora. Por exemplo, na rua, é isso, mas podia estar num lugar mais, digamos, ameaçador e alguém chegar e me assaltar e eu tô tão lerda que eu não percebi, né? Pode acontecer. Então, não gosto da palavra lerda, mas são lenta, né? Isso que eu quis dizer. E aí, Lenta com uma certa lerdeza. mas aí, nesse sentido, a reação também ela é muito peculiar, porque, olha, eu me senti culpada pedindo desculpas, eu não sabia, eu fiquei tão assustada que eu queria tomar banho com alguém me dando banho, assim. Você, né? Como autista, eu aprendi que a gente tem que reagir, seguir em frente com tudo. E criei esse padrão. Claro que a gente tem que reagir, seguir em frente, mas, né? E se você me responder Um assim, pouco de mas empatia não faz mamãe, mal. se eu seguir em frente e cair de novo, o que que acontece? Aí você reage, mas primeiro você se cura e depois você reage, né? Mas, gente, a questão é, essa questão do hiperfoco, de você estar muito centrado, te leva muitas vezes a situações muito complicadas. Inclusive, se você estiver dentro da casa, digamos, e começar a pegar fogo, a pessoa fala assim, mas como a chama está perto de você e você não sentiu que estava te queimando? Não, Eu não reparei. não reparei. E aí a pessoa fala assim, olha, escuta, você é autista, você não burra, digamos. Mas faz parte, porque aí você se alheia e você vai para essa situação que você está. E tem também um ponto da sensibilidade à dor, que eu acho que entra muito nisso, que é uma questão sensorial presente em muitos autistas, que tem essa sensibilidade alterada. Às vezes para mais, eu conheço autistas que precisam fazer cirurgias, por exemplo, de miopia, assim, e sentem muita dor, eu não senti. E conheço
Porque eu já sou mais hipossensível à dor. Eu tô falando isso porque muitas vezes a gente se machuca e não percebe que se machucou. Claro que hoje eu sendo adulta, eu vou investigar de uma outra forma, mas uma criança não vai ter esse mesmo olhar. Então, por isso é importante a leitura dos pais e a atenção dos pais para essas nuances que realmente é diferente de uma pessoa que não é autista. A minha frustração era muito essa. A Sofia chegava com uma marca ou outra, com um roxo ou outro, e nunca sabia me Carne explicar. viva, já E aconteceu. aí, até um dia que ela chegou, eu fui Eu não gosto de lembrar disso não, que é meio traumático, tá? fui dar banho na Sofia e vi que a perninha dela atrás estava toda esfolada. E eu fiquei muito assustada e querendo que ela me contasse, mas eu não sei. Mas você não tá É sentindo? porque assim, não foi que eu não senti a dor. Eu senti, mas eu senti primeiro um incômodo horrível. Então eu lembro do incômodo horrível, mas eu não lembro de associar que a dor era porque eu ralei. É. E eu só soube que a gente estava num hotel fazenda. Uhum. Na hora do jantar veio uma pessoa que estava nesse passeinho, né, com o monitor, dizendo que ela tinha ido, como as outras crianças, no cavalo em pelo, e que tinha assado, e até no caso dela, ela nem sinalizou isso para o monitor, porque tinha chegado a esfolar, ela sentiu um incômodo, mas não sabia direito o que estava acontecendo. Aí que eles tiraram e colocaram ela na carroça, né, digamos assim. E tem Charrete, uma coisa, sei lá. não sei, mas tem uma coisa nessa situação também que eu me lembro, eu era muito nova, mas eu me lembro muito disso. Na época, num momento assim, eu não percebi o quanto que as pessoas estavam desesperadas. Porque como criança, hoje eu tenho melhor essa análise do contexto, assim, eu não tinha nada. Então, assim, era como, tipo, as pessoas são desesperadas porque as pessoas são nervosas, mas eu não pensava, assim, que tinha uma, não Não juntavam, ligava. exato. E aí, só que depois ainda veio outra coisa que eu ainda fiquei me sentindo culpada, gente, eu sou, né? Mas não, faz parte, assim, dessa questão de a gente estar aprendendo e se conhecendo e se autoconhecendo nesse fascinante Mundo. do autismo. É fascinante, embora desafiador. Fascinante por causa dos desafios, porque os desafios são combustível. Mas você tem uma certa razão, porque na realidade, o que que a mãe faz? A mãe acaba cobrando, poxa, você não viu? Isso, de fato, na hora que a gente está muito aflito, a gente pode inclusive usar palavras ofensivas, e o que a gente está querendo dizer aqui que não é o caso. Uhum. Que essa questão da falta de noção, de que a gente tem que debruçar um olhar mais atento, essa questão é real. Exatamente. Então esse vídeo de hoje, que foi bem tragicômico, porque as pessoas dizem que eu sou muito tragicômica no meu jeito de contar a casa, mas realmente eu vejo isso. Mas por trás de toda essa comédia trágica, dessa dramédia, enfim, tem um fato de que a gente precisa se atentar. Então, por favor, vamos ficar atentos, vamos observar e tentar também não julgar tanto as pessoas por reações que são, e comportamentos que são diferentes do esperado para aquele momento. Mas foi nesse dia que eu descobri uma coisa maravilhosa. Sofia, para relaxar, exatamente que depois que tudo isso passou, ela pediu uma saborosíssima massagem à la papai. E eu tô querendo descobrir o que era massagem à la papai, até que ela me conta, eu descobri que é uma massagem à la papai. E Meu pai faz isso. como que era massagem à la papai? Que ela disse massagem à la papai. Era exatamente isso. Como ela é hipossensível, o pai dela colocava muita força. Meu pai tem uma péssima massagem, por sinal. Mas é porque, assim, naquele momento eu tava tão estressada, eu acho que os nódulos se desfazem todos, porque não tem nenhuma opção pra ele. Ele sabe que é muita força que ele coloca. E eu adorei, como eu tava tensa, eu fui e fiz uma saborosíssima massagem à la papai. Você imagina, assim, detesto isso. Toda a raiva foi descontada, então, no meu pezinho infantil na época. Mentira, mamãe tratou. É verdade. Ai, mamãe, você sabe. É isso aí, pessoal. Beijinho. E até a próxima. Até.